não é? Então hoje é a aula 14, parte 2. Ontem nós vimos o Lei dos Grandes Números, né? Que dava uma forma de dizer para onde ia a média das variáveis aleatórias, né? Isso convergia para a esperança do, da variável, de qualquer uma delas, se elas tivessem todas a mesma média, né? Então a média das variáveis convergia para a média. Perfeito. Quando você aumentava o número de experimentos. Hoje, a gente vai ver uma outra coisa que chama-se teorema central do limite. Para isso, nós precisamos de algumas ferramentas, tá? Ela vai dizer mais ou menos como é que se comporta, de novo, médias, quando você aumenta o número de experimentos, tá? Só que agora você vai saber, a gente sabia também lá estimar a probabilidade usando Chebyshev, que é a mesma coisa lá, e aqui a gente também vai saber dizer, estimar a probabilidade de certas coisas, só que a gente sabe como é que ela age exatamente. A gente vai ver que se você tem variáveis com certas condições, elas agem como se fosse uma distribuição normal de Gauss, que é o que a gente vai começar a falar aqui, tá? A gente precisa primeiro saber o que é uma distribuição normal de Gauss e depois falar dessas coisas, tá? Isso aqui já não é, não é fácil, tá? São coisas difíceis e a gente vai só falar mais ou menos, tá? A gente vai falar tanto não. A gente viu, vamos lá, vamos começar. A gente viu várias distribuições, certo? A gente viu, deixa eu botar aqui, ó. Distribuição normal de Gauss. Distribuição normal de Gauss. Tá? Vimos no curso algumas distribuições, a gente viu no curso. Quem lembra quais distribuições nós vimos no curso? Vamos lembrar algumas aí que a gente viu. Uniforme, Bernoulli, Uniforme, binomial, Bernoulli, binomial. geométrica, Eu disse mais ou menos como era geométrica. Eu ainda falei um pouco de outro, eu acho. Só disse como era, que era Poisson. O, a gente, a gente viu basicamente essas três, tá? Mas eu citei também essas outras aqui. Todas essas são o que a gente chama de discretas, tá? Todas essas são discretas. Como assim, professor, discretas? Elas assumem alguns valores só. Tipo, por exemplo, a uniforme, num certo intervalo, só assumiu os valores de 1 até n. Né? Então, só assumia 1, 2, 3, 4. Bernoulli. Bernoulli só assumia dois valores. Binomial. Só assumia n valores. Geométrica. Assumia infinitos valores, né? Todos os naturais, mas era discreto. 1, 2, 3, 2023, 1 milhão, número discreto. Poisson também, mesma coisa. Por isso que a gente chama elas de discretas, tá? Se tem discretas, o que seria não é o oposto, né? Mas vou falar o oposto. O que seria o oposto de discreto? contínuo. Contínuo, tá? Contínuo. Existem modelos, distribuições contínuos. Significa contínuo. Contínuo significa assumindo todos os valores reais, ou os valores de certo intervalo.
ou de certos lugares. Não é mais pontinhos discretos, ela vai para o intervalo todinho. Tem a ver com área agora, tem a ver com área, tá? Tem a ver com área. Então, isso aqui são modelos contínuos. Por exemplo, só para vocês... não vou falar não. Aí, a distribuição de Gauss... Vou botar assim, eu vou botar a distribuição. A distribuição normal de Gauss se encaixa aqui. Se encaixa nesses modelos. Tem uma distribuição anormal de Gauss? Como é? Uma distribuição de Gauss que não seja normal? É uma boa pergunta. Não sei. Não sei se tem uma distribuição que não seja normal. Acredito que deva haver, né? Por causa do nome, acredito que deva haver. A gente pode pesquisar depois sobre isso. A distribuição normal de Gauss se encaixa nesses modelos, tá? Ou seja, ela é uma que mede uma área, mede algo contínuo agora, tá? Aí é disso que a gente vai falar hoje, tá? É disso que a gente vai falar hoje. Começar a falar, né? Vai falar de várias coisas e uma delas é sobre essa distribuição. Como é essa distribuição? Fala aí. Ela tem uma cara bem feia, tá? Eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar a cara dela, mas não, a gente não precisa se preocupar muito com a cara dessas coisas, não. As coisas são feias mesmo e faz parte. Veja. Então, x, uma variável x, uma variável aleatória x tem distribuição normal de Gauss. Vou botar uma coisa aqui, vai ficar bem feio, tá? Não se preocupem. Vai ter uma raiz aí, uma fração, um menos com um quadrado. Vou botar assim, ó. Uma variável aleatória x tem distribuição de Gauss com esperança. Vou botar assim. Com média mi. Vou botar assim. Com média mi e variância sigma ao quadrado. Deixa eu ver se é sigma ao quadrado que a gente usa. Com esses parâmetros aí, se o quê? Se a probabilidade... Vou botar uma coisa bem feia, mas o que vai ser mais importante eu vou mostrar para vocês, tá? Só preciso ver a definição. A probabilidade de x... Lembra que a gente definia assim, né? Por exemplo, o que seria uniforme? Era a probabilidade de x ser alguma coisa, era constante igual a 1 sobre o número de caras do conjunto. Certo? Então, por exemplo, probabilidade... vou botar primeiro com média... Vou botar média 0, certo? Depois eu mostro com outro. Média 0 e variância 1. Não sei se vocês viram, eu botei um exercício na lista que pedia para você padronizar alguma coisa. Não tinha média 0 nem variância 1, você fazia algumas coisinhas lá e ela ficava com média 0 e variância 1. Tem esse exercício lá. Vocês viram? Não ainda. É bom ver que até hoje 11h59. Vamos lá. Então, se a probabilidade de x pertencer a algum conjunto, vou botar assim. Isso aqui foi igual a integral. Apareceu uma integral aí, que bexiga é isso? Não se preocupem com integral. Isso é besteira, tá? Isso é besteira. Só quero mostrar a definição para vocês, mas a gente não vai fazer esse tipo de conta. Eu vou mostrar a gente vai usar uma tabela para fazer essas contas, tá? Já existe muita tabela sobre isso, é isso que você faz. Ninguém calcula integral para fazer esse tipo de coisa.
Pega uma tabela, usa um programa e pronto. Mas eu vou mostrar só para vocês verem a existência das coisas. Se a probabilidade de x pertencer ao conjunto é igual a integral sobre esse conjunto, de quem? Tem uma raiz, 1 sobre uma raiz de 2π é elevado, não se preocupe, essa coisa feia, não se preocupe, tá? É elevado a menos x² sobre 2. Professor, o que diacho é isso, professor? Não se preocupem não sobre isso. Não se preocupem com isso não, tá? Não se preocupem sobre isso. Isso é só uma, uma anotação. É só uma anotação, tá? Não precisa se preocupar com isso. O que é mais importante aqui é isso que aparece aqui dentro, ó. Isso que aparece aqui dentro, tá? Isso que aparece aqui dentro. Isso aqui é a função densidade da normal. Eu vou botar assim, ó, f de x. Vou botar assim, ó, f de x. Não, vou botar só f de x mesmo. Depois eu escrevo com mais calma. Essa função aqui é uma exponencial, com menos x² sobre 2. Essa aqui é a densidade da distribuição normal. Densidade da distribuição normal. Essa função aí que é o mais importante, tá? Essa função aí que é o mais importante. Não, não se preocupa com o resto. Por exemplo, porque isso tudo é meio técnico. Por exemplo, por que tem esse 1 sobre raiz de 2π? É só para que, lembra que a probabilidade tem que dar uma soma, é só para isso que aparece esse negócio aí, tá? Bom, tem justificativa dessas coisas aí. Quando vocês virem cálculo, cálculo 2, eu acho, vocês vão aprender esse tipo de coisa aqui, tá? Calcular esse tipo de coisa, vocês vão saber e vai ficar muito mais claro esse tipo de coisa. Mas é só para a gente conhecer. Beleza? Isso aqui, não, sem provar. Quem quiser provar, prova isso aí, tá? Você tem que calcular uma integral de menos infinito a infinito e mostrar que essa integral dá 1. Mas não vou fazer isso aqui, claro. Se vocês usarem um programinha, vocês conseguem plotar o gráfico desse trem aí, tá? Qualquer programinha. Inclusive, já fiz isso e é um sinozinho. Perfeito. Vou plotar aqui ao vivo para vocês verem. Era para eu ter feito já isso e deixado aqui, agora que eu me atentei. Mas deixa eu plotar aqui para vocês verem. Deixa eu deixa eu plotar aqui mesmo, essa parte aqui onde eu tô. Não queria sair dessa tela não, mas deixa eu sair, tem problema não. Vou mostrar a vocês aqui, talvez valha a pena mostrar o gráfico, aí eu volto e boto aqui, tá? Vamos entrar aqui num site chamado Wolfram, tá? Wolfram. Vocês conhecem o Wolfram? Talvez seja muito útil. O Wolfram Alpha? Isso. Talvez seja muito útil para vocês, tá? Por exemplo, você vem aqui, ó, e bota plot elevado. Agora, como é que eu boto o elevado ali, que eu não sei mexer nesse tablet direito? Eu acho que é aqui, elevado. Como é que eu boto um parênteses? Aqui. Como é que eu boto um menos? Não sei nem onde é que tem um menos aqui. Vou procurar outro teclado. Deixa eu fazer do computador. Talvez seja melhor. Deixa eu fazer do outro computador. Do computador.
Ela era miudinha. Esse não tão grande de forró. Será que consigo compartilhar outra tela? No botão do lado do Control. Aquele que tinha uma exclamação, um jogo da velha e um. Ah, apareceu ela aqui, ó. Menos x quadrado. Deixa eu botar essa aqui. Deixa eu ver o que vocês disseram aqui. Deixa eu botar de novo aqui. Como era o botão? Que botão, hein? Ah, aqui. Eita, meu Deus, como eu sou cego ou burro, né, velho? É mesmo, você tem razão. Mas, pronto, já apareceu aqui. Essa aqui já é suficiente, tá? Aquele 2 embaixo, aquela raiz, não importa muito. Tá? Não importa muito. Isso aqui é o mais importante. Deu tudo certo. Pronto, ó. Esse é o gráfico da função, ó. Veja como é o gráfico. É um sinozinho, ó. É um sininho, como o Rafael disse, ó. E veja que a, a massa toda, a maior parte do que importa, tá no meio aqui, ó. Tá entre, sei lá, um ponto. Na verdade, eu vou dizer mais ou menos onde é que tá isso que eu estou dizendo. Por exemplo, entre menos 1 e 1 está, deixa eu confirmar, 68% da área. Por exemplo, entre esse menos 1 e esse 1 aí, está 68% dessa área total aí. E olha que essa área se estende para cá, né? Ó. Esse sino, esse gráfico vai deitando assim, mas vai se estendendo para lá infinitamente, lá para frente para o infinito e lá para trás para o infinito. Só que não importa. Por exemplo, se você colocar de menos 2 até 2, por exemplo, isso já dá 95% da área. Dessa área embaixo aí. Olha para a área embaixo dessa curva, certo? Até o eixo X, por exemplo. Se você botar entre menos 2 até 2 e olhar para a área, isso dá 98% da área. Deixa eu ver se consigo tirar print disso aqui, ó. Vamos usar a tecnologia. Será que consigo? Vamos ver. Na verdade, existe gráfico disso, tá? Mas eu vou pegar esse daqui. No livro que a gente está usando, já tem. Mas eu vou pegar esse aqui, vou salvar. Vamos voltar lá para a tela. O livro cinza? O livro cinza tem, mas eu estou falando do livro em inglês, que o Snell, eu falei, tá? Eu falei para vocês, né, que estou usando ele, basicamente. Até para essa parte final. Tá, então, aqui está o gráfico dessa função, tá? Tá o gráfico dessa função. Queria que você ficasse aqui no meio, amigo. Por que você não quer ficar? Tudo bem. Não quero, não vou brigar com você mais, não. Pronto. Então, por exemplo, se você olhar daqui, desse menos 1 ó, até esse 1, essa área aqui, essa área já dá 68% da área total. Isso aí já dá 68% da área total. Se você for aqui do menos 2 até o 2 aqui e olhar essa área, já dá 95% da área total. Se você for andar mais um pouquinho, de menos 3 a 3, já dá 99% da área total. Então, tudo que importa dessa distribuição, dessa densidade, isso aqui é o gráfico. De E elevado a menos x quadrado. Vou botar sobre 2, tá? E vou botar aqui o 1 sobre raiz de 2π, mas vai mudar um pouquinho. Vou botar esse 2, vou tirar esse 2, deixar assim. Tá? Então, tudo que importa tá aqui embaixo. Tudo que importa está aqui embaixo. Por que como é que a gente usa esse tipo de coisa, né? Existem tabelas, por exemplo, para fazer esse tipo de conta, aqui, para saber, por exemplo, se eu quiser saber a probabilidade da variável normal com média tal e média tal, está entre menos 1 e 1. Você teria que calcular
a integral daqui até aqui, tá? Aí você teria que calcular. Mas você não faz isso. Você não vai fazer essa integral. O que você faz é usar uma tabelinha que já existe sobre isso, tá? Esse E representa o quê? Esse representa o número de Euler, tá? É como o Rafael disse aí. Certo? É um número. Isso é um número. É um número que está entre 2 e 3. Beleza? Integrar e calcular as áreas abaixo do gráfico é calcular se a sua função estiver acima do eixo X, é calcular essa área aí embaixo do gráfico até o eixo X. Calcular a área até aqui, ó. Do gráfico até esse eixo aqui. Isso é integrar. De onde você quiser integrar, né? É isso. Isso é integrar. Mas é complicado calcular esse tipo de área, né? Porque quando é em geometria plana, as coisas são retinhas, você traça aqui, aqui não tem nada retinho para calcular esse tipo de área. Então, por isso que aparecem integrais, né? Por isso que aparecem integrais, que é uma forma de aproximar áreas. Beleza. Mas vamos ver como é que a gente usa esse tipo de coisa aqui, ó. O que você faz em geral... Ah, deixa eu dizer o que eu não disse, né? Isso aqui a gente chama de... Esse tipo de distribuição aqui a gente chama de normal, né? Então a gente diz assim, ó. X tem distribuição normal com média 0 e variância 1. Isso aqui, lembra que a gente escrevia assim? X tem Bernoulli de parâmetro P. X era binomial de parâmetros NP. X era nananana. Aqui a gente também diz isso. X, ela é normal com média 0 e variância 1 se a sua função densidade for aquela que a gente viu ali em cima. 1 sobre raiz de 2π elevado a menos x² sobre 2. Professor, se tem normal 0, 1, deve ter normal de outras coisas. Tem normal de outras coisas e é horrível. Vou mostrar aqui a fórmula para vocês, só para vocês verem como ela é horrível. Por exemplo, x é normal de parâmetros μ e sigma, se, sigma ao quadrado, se f de x for assim, ó, 1 sobre sigma, raiz de 2π, elevado a menos x menos μ ao quadrado, dividido por 2 sigma ao quadrado. Tá? É só... A gente vai usar essa daqui, normal de 0,1. É o que a gente vai usar. Eu só botei aqui só para vocês verem como é feia. E não é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai usar essa daqui. A gente não vai usar essa fórmula aqui. Não é isso que a gente vai usar. O que a gente vai usar é uma tabelinha que já existe, tá? Só isso que a gente vai usar. Uma tabela que já existe. Eu vou colocar a tabela para vocês, tá? Só isso que a gente vai usar, nada mais. Só uma tabelinha e fazer as contas com a tabelinha. Então, se cair isso na prova de vocês, vai ter lá uma tabela para você só aplicar a tabela. É basicamente isso. Beleza? Ok. Por exemplo, se você você tem uma... Vou botar exemplos aqui só para a gente ver uma coisa. Ó. Deixa eu... Vamos... Não, depois eu mostro a tabela para vocês. Eu não vou mostrar a tabela para vocês aqui agora. Isso é besta. Eu vou dizendo os valores que eu vou utilizar aqui. Mas eu vou disponibilizar a tabela para vocês. Alguma tabela. Não, pode procurar na internet. Qualquer tabela na internet existe isso aí, tá? No próprio Wolfram tem esse tipo de tabela e ele faz essa conta também lá, tá? Mas você pode achar a tabela. Por exemplo, se eu quiser, seja x uma variável normal de 0, 1, com média 0 e variância 1. Como é que eu faço para calcular a probabilidade de x ser maior do que 1,25? Isso aqui seria, você vem aqui, onde é que está 1,25? Você vem
1,25 está aqui. Então, eita, que coisa horrorosa, né? Então, seria calcular a área daqui para frente. Esse gráfico aqui vai até o fundo aqui, ó, seria calcular essa área. E seria o que você iria fazer. Se fosse para fazer esse tipo de conta. Mas a gente não faz essa conta. O que você faz é olhar para sua tabelinha, e pronto. E ver que isso daqui Não, na verdade eu quero primeiro o contrário, né? Deixa eu fazer primeiro o contrário. A gente, em geral, sabe fazer o contrário. Deixa eu botar primeiro o contrário. E depois a gente vai concluir esse outro pedaço aqui. X menor ou igual a 1,25. Pronto, agora você quer saber daqui para trás. Tudo daqui para trás, tudo. Tudo. A gente já imagina que isso vai ser bastante, né? Bastante. Eita. Já imagina que isso vai ser bastante. Com bastante. Então, calcule. Vou botar aqui. Calcule letra A, isso. Letra B. Letra B. Probabilidade de x ser maior do que 1,25. E só. Vou botar só esses dois aqui, só pra gente ver. Aí você vai lá na sua tabelinha e vai procurar x menor ou igual a 1,25. Aí você vai encontrar lá que isso daqui vou botar para vocês aqui, isso daqui aproximadamente, aí você aproxima por um valor legal, isso aqui é aproximadamente 89%. Tá? 89%. Beleza, olhou na tabela, só fez isso. Como é que eu faço para saber a letra B, então? Quanto que é a letra B? Você pega É o 100% complementar. e subtrata 100%. É o complementar, né? É justamente o complementar. Então, isso aqui é 100 menos isso, que é aproximadamente 11%. Professor, só isso? Tá? É só isso. O que vai Ô, acontecer... professor, uma dúvida. Como é que funciona a questão dessas tabelinhas? É uma tabelinha padrão? Como é que É uma, funciona exatamente? é uma tabela padrão. Eu vou mostrar para vocês, tá? No fim da aula eu mostro para vocês uma tabela. Eu mostro para vocês uma tabela. Eu tenho que pesquisar alguma aqui, que eu acho que eu vou pesquisar alguma e a gente usa só ela, porque os valores podem mudar um pouquinho, né? Tipo, casas decimais podem mudar um pouco de uma tabela para outra, ou de um programa para outro, esse tipo de coisa pode mudar. Mas é besteira, a gente pega uma e padroniza e usa ela. Vou pegar alguma, vou pegar do livro que a gente está usando, do Snell, que acho que não está aqui no meu computador, eu vou pegar no tablet, aí eu pego e mostro aqui para vocês como é que usa, tá? Mas eu vou dizendo os valores aqui, não tem problema não, por enquanto. Então é isso que você faz. Na prática, o que a gente faz é o seguinte, ó. A gente sabe, a tabela em geral, é para variáveis normais padronizadas, ou seja, que a média é 0 e a variância é 1. Então, o que você faz em geral é padronizar a sua variável. Se a sua variável não for desse jeito, você padroniza ela. É só isso que a dificuldade talvez aqui seja isso. E usar a tabela. Professor, como assim? Vamos lá ver um exemplo. Vamos ver um exemplo. Vamos ver vários exemplos. Por exemplo, ó, vamos pegar um exemplo. Talvez eu vá precisar de outra aula ainda para falar dessas coisas. Outro exemplo aqui. Seja x normal com média média 75, desvio padrão 5, por exemplo. Qual é? Calcule, é o normal com essas médias aí. Calcule a probabilidade de x ser maior do que 80, por exemplo. Veja,
Se você tiver um programa, por exemplo, o Wolfram já faz essa conta. Se você botar lá normal, com média 75 e esperança 75 e variância 5, ele já faz a conta para você. Mas na sua tabelinha, não vai ter isso. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que padronizar primeiro o seu negócio. Ó. Então, o que é que você faz? Teve um exercício lá que eu disse isso, né? O que era padronizar? Padronizar era fazer isso. Ó. Você pega uma nova variável. Vou botar assim. Primeiro vamos padronizar. Então, solução. Primeiro, devemos padronizar padronizar X. O que significa padronizar? Quem já fez exercício, lembra que a gente fez o seguinte lá, a gente pegava X, tirava a média e dividia pela variância. Isso daqui agora tem média 0, esperança 0 e variância 1. Então é isso que você tem que fazer. Quando você padronizar a sua variável, usa a tabela, vai para a tabela e acabou. Por exemplo, como é que a gente faz aqui, ó? Então, eu quero calcular a probabilidade de X ser maior do que 80, certo? Primeiro, o que é que você faz? Primeiro, você subtrai a média. Quanto é a média? 75. Então, você vem aqui e subtrai 75 dos dois lados. Aí, agora, você divide. Isso aqui fica x menos 75 maior do que 5. E agora, você divide pela variância. Certo? Então, fica... Isso aqui é a probabilidade de x menos 75 sobre 5 maior do que 5 sobre 5, que é igual a probabilidade de x menos 75 sobre 5 ser maior do que 1. Entenderam? Sempre tem que deixar o do lado igual a 1. Não. Ficou igual a 1 aqui, foi um caso particular, podia ficar outro número. Você tem que fazer esses procedimentos. Subtrair a média dos dois lados, dividir pela variância. Pronto. Essa aqui agora é normal. Essa aqui é normal. Essa aqui é normal de 0,1. Pronto. Aí você vai na sua tabela e olha onde é que está a probabilidade de x maior do que 1. A probabilidade de uma normal ser maior do que 1. A sua tabela vai lhe dizer que isso daqui é aproximadamente, em geral, lá na tabela vai ter o contrário, tá? Menor ou igual a 1. Aí você faz o 1 menos o que está assim, tá? Então isso aqui vai ser aproximadamente, deixa eu ver a resposta, 15%, tá? Eu não guardei essa resposta. Beleza? Então isso você vai fazer na prática. Na prática o que você faz é isso. O que a gente vai fazer é isso na prática. Acho que a gente vai fazer isso na prática. Com a dúvida? Então, eu formatei a minha conta para um formatozinho melhor, que ele fica mais simples de pegar os dados, usar a tabela e ter a probabilidade, que seria, tipo, a areazinha debaixo da curva. É porque a tabela, as tabelas que existem em geral, é para variáveis normais. Mas variáveis normais é padrão, né? Com 0 e 1. Só que essa aqui, por exemplo, não era assim. Então, o que você faz primeiro é deixar ela dessa forma. Então, primeiro você deixa ela dessa forma. Foi isso que a gente fez. Vamos ver outro exemplo disso. Mas primeiro você deixa ela dessa forma. Chegou aqui, deixou ela dessa forma, só usa a tabela. Deixa eu pegar a tabela do livro aqui para vocês verem. Deixa eu botar aqui a tabela do livro. Só mostrar para vocês a tabela do livro. Para ninguém ficar
Pessoa, a impressão minha ou a variância é o ponto que a curva dá uma quebradinha? Aí, tipo, fica, sei lá, fica gerando outra curva, só que para baixo. Não A entendi. esperança é o ponto que a curva ela alcança o máximo, que é o mizinho. É o meio da curva. Mas A esperança é justamente o meio da curva. A média tem que estar ali no meio, né? Mas a variância, você está dizendo que é o quê, Matheus? É que, tipo assim, a média eu percebi que é como se fosse o Y do vértice e o X do vértice, né? Que é o ponto do topo. Mas, tipo, a variância, ela parece que é a parte que a curva dá uma quebradinha, assim, sabe? Que ela muda um pouco o sentido e, sei lá, parece que ela muda o sentido, sabe? Antes parece que ela tá indo para baixo, agora parece que ela tá dando um rasante, sabe? Tipo, Hum, tá... boa pergunta. Eu vou pesquisar, não sei. Eu Pesquisar vejo sobre isso. variância como, digamos assim, a média do quanto ela varia em torno da esperança. Porque a esperança é um ponto lá Variância é isso dentro, né? mesmo. Variância é Pronto. justamente isso. Mas eu estou querendo. A pergunta dele foi em relação ao gráfico, né? Como é que funciona em relação ao gráfico? que dá Variância para é isso. perceber É que, tipo, quanto, quanto maior a quanto varia variância, em torno da média. Quantas coisas variam em torno da média. Mas em relação ao gráfico, que é que esse ponto variância, como é que eu enxergo ele no gráfico, de fato, eu vou pensar. quanto maior a variância, mais esticada é a curva. Quanto menor a variância, mais comprimida ela é. Exatamente. Exatamente. Quanto maior a variância, mais longe da média as coisas estão. Tá? Quanto maior a variância, mais longe da média as coisas estão. Quanto menor a variância, mais perto da média as coisas estão. Então as coisas ficam mais perto da média aqui. Quanto maior a variância, mais longe da média as coisas estão. Eu vou, eu vou pesquisar. Foi uma boa pergunta. Na verdade, deve só perguntar. Não é uma pergunta. Foi uma pergunta boa, tá? Eu, de fato, eu não me, não, nem, não pensei a respeito, tá? Não pensei a respeito, mas, de fato, será que a gente consegue enxergar a variância no gráfico? Como é que a gente enxerga? O Rafael já deu uma boa interpretação, né? Que é olhar para como o seu gráfico é. Quanto mais deitado for o seu gráfico, a variância vai ficando longe, né? A variância vai ficando grande. E ficando, vai se afastando. Depois a gente vê isso aí direitinho. Vamos ver outro exemplo disso aqui, de como é que faz essa mudança aqui. Mas ficou claro aqui como é que faz esse tipo de mudança? Eu acho que ficou claro, né? Se eu pegasse a variância e eu jogasse ela o mais perto possível do infinito, viraria uma distribuição uniforme? Distribuição uniforme Tipo, o gráfico ficaria uma constante assim, uma reta. ficaria uma reta, né? Se você... Como é que a gente interpretaria isso? Vamos pensar. Hum, hum, hum. Uh, sim, né? Quanto maior for a variância, eu vou abrindo cada vez mais eu vou abrindo cada vez mais o gráfico, né? Tipo, vou abrindo cada vez mais assim, o gráfico, vou abrindo cada vez mais o gráfico, e isso vai se aproximando de uma distribuição uniforme, né? De fato, vai ficando uma retinha. Perfeito, Rafael. De fato, isso acontece, de fato. De fato. Que massa. Eu acho que deve ter alguma prova. Eu vou até pesquisar sobre isso. Eu achei legal agora. Tipo, como é que funciona. A gente chama isso de comportamento assintótico das coisas, tá? Como é que funciona quando tal coisa vai crescendo? Como é que se comporta as coisas? Isso é importante. Tem tudo a ver com estatística também, tá? Tentar olhar o comportamento assintótico das coisas.
Beleza. Perfeito. Massa. Vamos fazer umas coisas aqui. Vamos ver o teste. Então, ficou claro aqui, pessoal? Ficou claro? Ou não? Ficou assim. Assim, em tese tá, né? Depois eu vou dar uma firmada mais. Só diminuir a esperança e dividir pela variância, né? Só Pela isso. variância. Só isso. Exato. Nada demais. Ficou claro. Perfeito. Que bom. Então é isso. Então é isso. Vamos ver o teorema central do limite agora. A gente vai. Não, na verdade eu tenho que falar umas coisas ainda, mas talvez não dê para falar o teorema central do limite hoje não. Eu falo na próxima semana. Deixa eu dizer o que eu estava dizendo antes, né? Que é assim, ó. Se você quiser vou escrever assim, ó. A probabilidade. Você tem uma normal 0,1, tá? Padrão. Então, a probabilidade de x tá assim, tá entre -1 e 1. Botar igual assim. Isso aqui é aproximadamente 68%, se vocês quiserem calcular. A probabilidade, foi o que eu estava falando antes, só para deixar escrito, já é aproximadamente 95%. E a probabilidade está entre 3, a gente diz que está entre 3 desvios padrões, tá? Aqui está entre um desvio padrão, desvio um para lá e um para cá, dois para lá e dois para cá, da média, né? Da média, que é 0. Isso aqui é 99,7% já, tá? Isso aqui, isso que eu estou falando aqui, eu não vou me aprofundar nisso, até porque também não sei. Mas aqui, esse que eu botei aqui tem a ver com estatística, uma coisa chamada teste de hipótese, tá? É para você saber quão confiável foi uma coisa, algo que você fez, tá? Eu não sei muito bem sobre isso. Eu estava lendo um pouco, mas ainda não consegui entender tudo sobre isso para conseguir explicar para vocês. Mas tem a ver com estatística e é coisas que as pessoas usam na vida, tá? Na vida, eu digo, os estatísticos e pessoas assim usam. Não a gente, né? A gente não vai usar isso na vida. Mas estatísticos usam em teste de hipótese esse tipo de coisa aqui. Essas 3 coisas que eu botei aqui, ó, por exemplo. Aí eu queria só deixar escrito para vocês aqui, para vocês verem, tá? Deixa eu mostrar o teorema central do limite para vocês e a gente vai tentando fazer alguma continha com ele para começar a fazer alguma coisa aqui. Aí depois a gente vê mais coisas, tá? Não tem problema não. Sem pressa não. Isso aqui a gente vai com mais calma agora, sem pressa, enfim, sem pressa. Vamos fazer sem pressa aqui as coisas agora, essa parte final. Vamos ver o teorema central do limite, então. Vou mostrar para vocês o teorema central do limite e a gente conversa sobre ele. O teorema central do limite diz assim, ó, tem a ver com a distribuição normal, né? Por isso que eu falei dela primeiro. Deixa eu perguntar, antes de falar disso aqui, deixa eu perguntar de novo. Todo mundo ficou claro isso aqui, ó? Como é que faz esse tipo de coisa aqui? Se alguém não ficou com alguma dúvida, eu posso botar outro exemplo aqui para explicar. Tipo assim, é só você subtrair a média, dividir pela variância e pronto, fazer esse procedimento aqui, vai chegar nisso aqui, quando chegar no que você, nisso aqui, você já usa a tabela, tá?
alguma coisa maior do que 1. Pronto, vai para a tabela e usa. Certo? É como se eu reformatasse a curva para uma caixinha bonitinha, né? Exatamente. Você está colocando ela para um padrão, para padrão. Certo? Então isso é normalizar a curva? Isso é normalizar. Eu botei esse exercício lá, tá? Isso aqui significa normalizar. Z Então por igual a isso que é a isso. distribuição normal, né? Não sei se é por causa disso. Eu não sei se é por causa disso, porque ela pode não ser normal. Normal, distribuição normal, não precisa ter média 0 e variância 1, né? Poderia ter qualquer outra média. Então, eu não sei se é por causa desse nome ainda. Entendi. O normal. O Gauss é por causa do Gauss, que é o matemático Gauss que fez. Para mim não ficou tudo Então 100% claro, matemática porque eu com ele. peguei a explicação um pouco pela metade. Seria legal um outro exemplo. Vou botar um outro exemplo aqui, Nicolai. Vou botar outro exemplo aqui. Então, antes de falar do tarefa do limite, deixa eu botar um outro exemplo aqui. Tipo, mano, sem... No problems. Vamos ver um outro exemplo. Por exemplo, ó. Um outro exemplo. Verificou-se, vou botar assim. Não, vou inventar um problema só para contextualizar as coisas, não, tá? Vou botar ali. Isso não tem muito problema, não. Por exemplo, x é uma variável normal com média 60 e desvio padrão 20. Qual é, qual a probabilidade, sei lá, deixa eu ver como a gente bota. Vou botar 60. Qual a probabilidade? Vou botar 60 não, vou botar. Qual a probabilidade? Calcule, mas eu vou botar assim. Calcule probabilidade de x ser maior ou tá menor do que 50. Então, o que é que a gente faz? Ó, veja. Você não quer, você não pode usar a tabela para esse aqui, porque ela não é normalizada, tá? Se você tiver um programa, tipo o Wolfram, já faz essa conta. Você bota lá normal, de média 60, variância 20. Calcule, pá, ele já vai fazer a conta para você. Mas as tabelas que vocês vão utilizar vai ser com tabela padrão. Então as coisas têm que ter média 0 e variância 1. Aí, o que eu disse anterior é que uma com variância padrão é Z, você tem que dividir pela média e dividir pela variância. Isso que faz ela virar padrão. Que é padrão. Então, é isso que você faz esse procedimento aqui. Então, a probabilidade de x ser menor do que 50, você padroniza. Então, primeiro você subtrai a média. Então, a média é 60, né? Média é 60. Então, subtrai dos dois lados 60.
e divide por 20. Divide por 20. É isso que você faz. Aqui é x, né? Botei z, mas aqui é x. Nesse caso, a média é 60 porque ele me disse, né? Esse primeiro é a média e esse segundo é a variância. Tá? Se for um problema contextualizado, ou, por exemplo, problema de moedas, vamos jogar moedas. A gente sabe quem é a média, né? Aí você tem que saber a conta. Não significa semelhança, significa que ele tem essa distribuição. Então, X tem a distribuição essa aí. Beleza, Gabriel? Se for um problema que você... Outro problema contextualizado, você tem que se lembrar da média ou da esperança das coisas lá, da média, da variância das coisas. Ou calcular, se for o caso. Tá? Às vezes você tem que calcular e depois padronizar. Então, aqui é X, deixa eu chamar isso aqui de Z. Então, fica Z, né? Z maior, menor. 50 menos 60 menos 10 fica menos 1 meio, né? Mas você quer saber a probabilidade de Z ficar menor do que menos meio. Aí você vai na sua tabelinha e olha isso aqui e vê quanto que dá, tá? É isso. Só isso. Só usar uma tabelinha. Só Ô, fazer Cícero, 2 subtrações e usar uma tabelinha. Diga. pessoal. Ah, então no caso, no final a gente só substituiu a primeira parte por Z, só isso? Foi. Ok, ok. Aí vem na tabelinha esse daí. É. O Z menor que menos meio. É. Ok. Essa tabelinha é boa. Tabelinha danada. Os caras fizeram as contas tudinho já. Pra gente não ter trabalho. Mas você tem que pelo menos fazer uma subtração e uma divisão. É só que esse exercício é só fazer uma subtração e uma divisão. Pronto. Só. Mais nada. Isso aí eu sei que vocês sabem fazer. Subtração e divisão. Vamos para o teorema central do limite, só para a gente conversar um pouquinho sobre eles e depois a gente acaba aqui. Teorema central do limite. O que vai cair na prova? A tabelinha, Paulo? Se eu botar alguns exercícios disso aqui, eu vou deixar a tabelinha na prova para vocês usarem, tá? Se eu colocar um exercício disso aqui, ainda não sei se eu vou colocar. Mas se eu colocar, certamente vai estar a tabelinha lá para vocês utilizarem. O que é que diz o teorema central do limite? Vamos lá, vamos ao teorema central do limite. Grande teorema central do limite. Diz assim, ó. Depende de como você faz as coisas, o enunciado é um pouquinho diferente. Mas ele diz basicamente o seguinte, ó. Pega variáveis do mesmo jeito de ontem, tá? Sejam x1, x2, papapá, variáveis. Todo dia que eu rodo a cadeira de um lado para o outro aqui, ó. Variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuídas. Igual a gente fez ontem, tá? E identicamente distribuídas. Ou seja, vou dizer que a esperança de cada um deles é mi e a variância de cada um deles é sigma ao quadrado. Certo? Então, se você olhar para a média, x1
variáveis menos a esperança dela é assim, ó, eu vou botar aqui um negócio e depois a gente sigma raiz de n, tá? Isso aqui é a variância disso daqui, a média variância disso daqui, tá? É isso, não se preocupa muito não. Isso aqui é uma distribuição normal de 0, 1. Isso é o que diz o teorema central do limite. Quando n cresce, claro, né? Quando n cresce. Então, quando n cresce, a sua média menos a esperança, menos a esperança sobre a variância, né, que é isso aqui, isso se aproxima de uma normal padrão de 0, 1. Isso é o que diz o teorema central do limite, basicamente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pera, então, se eu somar todas as minhas variáveis aleatórias, fazer uma média das minhas probabilidades e retirar a razão da média sobre a variância de uma distribuição normal, à medida que eu jogar esse n para o infinito, ele vira uma Vira uma normal normal. padrão. Vira uma normal. Vira uma normal. Isso é a sua variável normal. Para que serve isso? Tem trocentas aplicações desse tipo de coisa aqui, tá? Trocentas aplicações. Por exemplo, você pode aproximar probabilidades. Por exemplo, calcular aquelas coisas binomiais lá, com n grande, às vezes pode dar muito trabalho. Pode ser que você não consiga fazer aquele tipo de conta. Mas se você sabe que essas coisas se aproximam de uma normal, você pode pegar um n muito grande, não sei lá, não precisa ser um n muito grande, mas você quer calcular, por exemplo, joga uma moeda e 100 vezes e olha o número de caras. Por exemplo. Joga uma moeda, perfeito. Joga uma moeda e olha o número de caras, certo? Quando você jogou a moeda. Você quer saber a probabilidade, por exemplo, desse número de caras ser menor ou igual a 50, por exemplo. Como é que calcula essa probabilidade? A gente já viu que isso aqui é um binomial, né? Isso é um binomial. Aí você teria que calcular menor ou igual a 50. Você teria que calcular 50, 49, 48, 47, papapá, até 1 até 0. Então tem várias somas. Aí você tem que fazer esse monte de conta e depois chegar numa resposta. A gente pode usar teorema central do limite para dar uma aproximação para essa probabilidade usando simplesmente uma normal. É isso que você faz. Tá? Não é só essa aplicação, não. Tá? Tem um monte de aplicação. Tá? Trocentas aplicações. Mas essa é uma delas. Beleza? Estão entendendo? Tá dando para pegar uma ideia. Podem pegar uma ideia? Sim. Não posso dizer que eu entendi completamente, mas tá dando para entender. Vamos. Mais ou menos, Gabriel, mais ou menos. Mais ou menos o Paulo também. Se vocês entenderam mais ou menos, eu acho que já está muito bom. Mas eu vou dar exemplo, tá? Vou dar exemplo para a gente como é que aplica esse tipo de coisa aqui. Vamos dar um exemplo.
Vamos dar uma ideia como é que aplica esse tipo de coisa aqui, tá? Vamos mostrar isso que eu mostrei para vocês aqui. Deixa eu fazer esse exercício que eu mostrei para vocês aqui. Deixa eu botar na parede agora. Deixa eu botar o óculos para enxergar o que vocês dizem. Esse óculos, por exemplo. Exemplo. Seja X o número de caras em 100 lançamentos de moeda, né? Calcule a probabilidade de X ser menor, sei lá, menor, eu disse menor, né? Vou botar menor do que 45, por exemplo. Se eu não soubesse Teorema Central do Limite, vocês saberiam fazer isso aqui? Não precisa dizer o valor, mas como é que faz esse problema aqui? Sabem? Binomial, os sumados binomiais. Binomial. Seria como isso aqui? Como é que faria? Seria, quanto é que daria a resposta? Vamos dizer que é uma não viciada, né? Vamos dizer que é uma não viciada. Quanto é que daria isso aqui? Uma sominha aí, né? Seria uma soma. A probabilidade de x menor do que 45 é a probabilidade de x igual a 44 mais a probabilidade de x igual a 43 mais a probabilidade de x igual a 1 mais a probabilidade de x igual a 0, né? Qual a probabilidade de x igual a 44? Aí isso aqui é 100 escolhe 44, né? E fica 1 sobre... Eu vou botar aqui moeda não viciada, então fica 1 sobre 2 elevado a 100. E por aí vai, né? Até 100 escolhe 1, 1 sobre 2 elevado a 100, mais 100 escolhe 0, 1 sobre 2 elevado a 100. Certo? Seria isso aqui, usando o modelo binomial. Não é? Lembram disso? É. Como é que eu faço para usar a normal, né? Para padronizar isso aqui. Então, pelo Teorema Central do Limite, ele me diz que a média menos a esperança sobre a variância se aproxima de uma normal. Então, você primeiro tem que calcular a média, certo? Você primeiro calcula a média. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Então, média, né? Qual é a média? Média. Esperança, vou botar aqui, esperança. Quanto que é a esperança, pessoal? De uma binomial com... Vou botar x é binomial, vou botar aqui, ó. X é binomial de parâmetro 100 e 0,5, que é o P. Quanto que é a média? Seria 50. Exatamente, né? Que é só multiplicar, né? A média, mi, é 100, é n vezes p, tá? Tá no exercício. A média é n vezes p, que é 100 vezes 0,5. Não precisa, né? Você poderia só imaginar, né? Você quer que saia 100 tem metade de uma e metade da outra, né? Não é isso, tudo bem. 50. E a variância? Sabem quanto que é a variância? Acho que eu botei como exercício também, foi ou não? Se eu não botei, não tem problema, vou dizer aqui para vocês. É a raiz de np vezes 1 menos p. Alguma dessas informações eu vou dar para vocês na prova, tá? Se eu pedir essas coisas. Vocês vão precisar guardar algumas coisas, mas não tudo, tá? Mas tentem guardar o máximo de coisas possível. Então, quanto que é a variância aqui, ó? É a raiz de 100 meio vezes meio.
que é um P, e o menos P são todos meios. Então fica 100 sobre 4, 25, dá 5. Então é 5. Tá? Logo, teorema central do limite me diz, logo, teorema central do limite diz que essa média se aproxima da normal. Então, logo, pelo teorema central do limite, estou falando sobre as coisas que estão prontas aí, você padroniza ela, tá? X, vou botar logo assim, vou botar probabilidade de X menor do que 45, aí você subtrai 50, né? Divide por 5. Subtrai 50, divide por 5. Isso aqui fica a probabilidade de X menor do que menos 1, é isso? Não X, né? X menos essa padrão aqui. Aí você vai para a sua tabelinha e descobre que isso daqui é aproximadamente 15%. A gente já fez essa conta, eu acho, que foi alguma conta parecida que deu. Eu lembro que tem um 15 em algum lugar. Foi não, não foi? Foi não. Foi, ó. Maior do que 1. Coincidência. Não é coincidência, né? Não, é verdade, é verdade. É bem simétrica a binomia, a normal de Gauss, ela é simétrica, né? Então, de 1 para cima ou de menos 1 para trás é a mesma coisa. Então, faz sentido isso aqui. Beleza? Entenderam aqui a aplicação do teorema central do limite, por exemplo? Ó? Esse tipo de aplicação do teorema central do limite. Cara, então nesse caso eu teria mais ou menos 16% de chance de pegar menos que 45 caras. Exato. Ah, que massa. Então, veja, em vez de fazer esta conta todinha aqui, que era o que você precisaria fazer, isso também dá uma forma de aproximar esse valor aí, né? Você sabe que esse valor é aproximadamente 0,1587, né? Por exemplo. Então, esse é um poder aí do teorema central do limite, por exemplo, também. Beleza, pessoal? Tá claro aqui? Eu vou parar por aqui. Eu vou parar e vou... Na próxima aula eu vou falar mais disso. Eu vou voltar a falar disso, vou trazer mais... Vai ser só exemplos agora, tá? Exemplos, aplicações e coisas que eu queira falar. Mas eu vou trazer mais disso daqui também, mais aplicações, eu vou procurar mais coisas sobre isso. Vou trazer para vocês. Mas acho que tá bom por aqui. Tá? Eu vou deixar uma listinha hoje sobre esses assuntos aqui, para vocês treinarem, tá? E lá eu boto anexo a tabela que vocês vão utilizar, tá bom? Eu vou procurar uma tabela ainda, uma tabela para a gente ser, uma tabela padrão para todo mundo utilizar, tá? A gente utiliza sempre a mesma tabela. Beleza? Eu vou parar a gravação. Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou da aula ou de exercício, aí pode tirar.